5. João 9, verso 35 em diante, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, as Escrituras sempre têm conselho. As Escrituras, os textos bíblicos, sempre nos traz instrução. Nesta noite o Senhor nos relembra desta passagem narrada por João, de quando o Senhor Jesus curou um jovem que era cego de nascença. Aquele homem, ele nasceu cego. E pressupõe-se, pela leitura das Escrituras, que quando ele, ainda jovem, mas atinge uma idade, ele não tem como se sustentar. Num tempo em que tudo era difícil para todos, ele passa a ser um pedinte. E o Senhor Jesus, passando por aquele homem, estando com aquele homem, o Senhor Jesus, ele faz um barro. Ele cospe no chão, não é isso? E passa nos olhos daquele homem que era cego de nascença e pede que ele vá até um rio ali próximo, um rio muito importante para os judeus. E aquele homem respeita a decisão de Jesus, ao pedido de Jesus. Ele vai até aquele rio e volta curado, volta enxergando. Foi um grande milagre. Mas muitas das vezes o milagre, a providência que o Senhor faz nas nossas vidas, desperta as pessoas não para te apoiar, desperta para criticar, desperta para questionar como é que você alcançou aquela bênção. E não foi diferente com esse jovem. Era sábado, um dia que para os judeus não podia haver trabalho algum. Então, tendo os homens da lei visto o que havia acontecido, eles pegam esse homem e levam eles para dentro do templo e começam a indagar ele: mas como que você... Estão dizendo que você era cego e agora você está enxergando? É mentira, você não era cego. Ele fala: não, eu era cego. E quem foi que te curou? Ele falou: um homem passou barro nos meus olhos, pediu que eu entrasse no rio, eu voltei e estava curado, estava enxergando. E os homens não aceitam aquela explicação, porque o impossível para Deus é simples, irmãos. O impossível, os nossos impossíveis, as nossas provações que a gente não consegue alcançar com mão humana, com a nossa consciência, com a nossa sabedoria, com o nosso dinheiro, para o Senhor é simples. E foi tão simples a cura desse homem que os mestres da lei não conceberam que fosse verdade. E eles chamaram os pais dele. Falaram: olha, você precisa falar para a gente a verdade.
Está todo mundo dizendo que o seu filho era cego e que ele foi curado. Você precisa esclarecer isso para nós. Os pais falam assim: eu posso te falar duas coisas. Primeiro, ele nasceu cego. Segundo, ele está curado. Agora, quem curou ele, eu não sei. Aí o homem pergunta, eles perguntam de novo para o cego, fala assim: mas quem te curou? Ele fala assim: foi o profeta. Chama o profeta. O profeta é uma coisa muito importante para aquele povo, porque há muito tempo, há muitos séculos, eles estavam afastados dos profetas, porque o Senhor tinha tirado do meio deles os profetas, e não havia mais milagres. E quando o Senhor Jesus começa a operar milagre no meio do povo, ele começa a ser reconhecido pelos judeus como um profeta. E aquilo incomodou demais os fariseus, os homens da lei, e eles falam: como isso? Que profeta que nada? Esse homem é um pecador. Ele falou: se ele é pecador, eu não sei, ele me curou, ele é um profeta. Vocês não tiveram o poder de curar, ele teve. Irmãos, e esse homem cego, ele foi expulso do lugar que ele estava. Eles não aceitaram aquela explicação. O que Deus faz no nosso meio não é aceito pelo homem natural, não é aceito por aqueles que não querem o teu bem, mas o que o Senhor tem para fazer no nosso meio, o Senhor vai fazer até a última promessa, porque é o Senhor quem faz, não somos nós. O homem, quando ele anuncia a pregação, ele não tem poder, irmãos, para resolver os problemas. Eu sou necessitado da misericórdia de Deus na minha vida, mas o Senhor, quando ele manda a palavra, ele cumpre, porque se ele fala, ele cumpre até a última promessa, irmãos. Eu sei que aquele homem, ele saiu, foi expulso. Como que pode uma coisa dessa? Só que quando ele é expulso, ele encontra com Cristo novamente. Irmãos, ele era cego, ele não reconheceu o Senhor que foi ao encontro dele. Será que nós estamos preparados para, na nossa cegueira espiritual, quando o Senhor arrancar a nossa cegueira, que nós pudermos enxergar, será que nós estamos preparados para encontrar com o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos? E esse homem teve um encontro com Jesus, e o Senhor Jesus foi ao encontro dele, conforme nós lemos aqui, e perguntou se ele cria no Filho de Deus. E quando ele se apresenta, aquele homem na hora o adorou. O adorou significa que ele passou a seguir ao Senhor Jesus. E quando os fariseus que haviam expulsado o homem ouvem, eles se apresentam para Jesus e falam assim: como assim? Será que então que você está dizendo que nós somos cegos? É quando o Senhor se vale de um sinal, o Senhor se vale de uma manifestação do poder que ele tinha como Deus, de fazer um milagre na vida daquele homem, para usar aquele milagre como um exemplo. Porque quando o Senhor opera os favores dele na sua vida, não é simplesmente para exaltar a sua cabeça, é para ele se fazer conhecido no meio dos teus também. E ele fala assim: eu vim para dar vista aos cegos e fazer com que os que veem fiquem cegos. Como assim? O Senhor veio, irmãos, para salvar, para curar, para fazer manifestação de poder no meio de nós, mas nós precisamos crer nele. E aqueles que, assistindo a tudo, não converte o coração, não amolece o coração, não declara, não confessa que o Senhor é Deus nos céus e na terra, o Senhor faz com que ele se torne cego. Ele não mais enxergará. Essa é a palavra nessa noite, irmãos. Quem somos nós na presença de Deus? Porque o Senhor, irmãos, o Senhor, quando ele vem e opera favores nas nossas vidas, ele se faz conhecido no meio de nós, nós precisamos retribuir o poder de Deus no meio de nós. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele falou, se nós avançarmos a leitura no capítulo 14, no verso 16, não precisa transmitir, irmão Bruno.
ele falando aos seus discípulos o que haveria de acontecer com ele, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus, quando ele vai sair dessa terra, ele anuncia, intercederia ao Deus Pai que mandasse sobre nós o Espírito Santo. E a Irmandade conhece que no dia de Pentecostes, eles estando reunidos em Jerusalém, o Senhor Deus mandou que descesse dos céus o Espírito Santo com grande poder e glória, a qual o Espírito Santo está entre nós até o dia de hoje, operando os favores, operando milagres e operando maravilhas. E o Espírito Santo, irmãos, então nós somos instruídos a seguir os mandamentos do Senhor para que possamos ser agradáveis a Deus e que o Senhor possa se agradando de nós, perdoar as nossas faltas e que no último dia possamos herdar a coroa da vida eterna. Esse é o mandamento. Agora está entre nós o Espírito Santo para que possa trabalhar através de nós com poder e glória, manifestando o poder dele no meio de nós, transformando corações, levando saúde no corpo enfermo, levando, irmãos, obediência àquele que é desobediência, levando, irmãos, o Deus eterno, levando sabedoria àquele que anda por descaminhos, porque o Espírito Santo, ele transforma. O Espírito Santo, ele trabalha, e disse Cristo que ele estaria no meio de nós, estaria entre nós. Ele está no momento da tua aflição. O Espírito Santo ouve a tua oração. O Espírito Santo está dentro da congregação. O Espírito Santo ouve quando você faz um louvor no teu carro. O Espírito Santo ouve quando você está nervoso no teu trabalho, nervosa no teu trabalho. O Espírito Santo vê tudo. E você invocando o Espírito Santo, ele se apresentará com poder e glória na tua vida, na minha vida. Irmãos, nós lemos aqui que o que Jesus fez, o que o Senhor Jesus fez, incomodou as pessoas. E eram homens fiéis à lei de Moisés. E haviam várias orientações doutrinárias discutindo ali se aquilo que eles presenciaram, que eles tiveram notícia, se aquilo era certo ou se aquilo era errado, se aquilo era um pecado ou não. Todos defendendo a lei de Moisés. Então, muitas das vezes, o que o Senhor faz no nosso meio escandaliza até aqueles que adoram a Deus. Irmãos, por essa palavra que o Senhor nos manda, o Senhor anuncia que o que Ele vai fazer na tua vida vai escandalizar a muitos, mas o Senhor vai operar favor, prodígio, maravilha, milagre na tua vida, na vida da tua família. Irmão, o Senhor pega quem está embaixo e coloca em cima. Os irmãos nós precisamos compreender que o poder de Deus é maior do que o poder nosso. Então, às vezes, eu peço para Deus uma coisa que para mim é grande, mas para o Senhor é pequena. Nós temos nesta casa de oração exemplos, testemunhos de que o Senhor pegou um pedido desse tamanhozinho e fez uma coisa grandiosa, porque Deus quis. Aquele homem, ele não pediu para ver. Aquele homem nunca tinha visto a luz do dia. Diz as Escrituras que ele era cego de nascença. Provavelmente ele não tinha o órgão bem formado. Então ele nunca pediu para ver. Você não vai pedir aquilo que você não conhece, mas Jesus, o Nazareno, fará na tua vida. O Senhor fará no meio de nós obra grandiosa para que o nome dele possa ser glorificado. Não importa, irmãos, se você vai ser reconhecido porque o Senhor fez uma obra grandiosa e causou até algum espanto na sociedade. Havendo espanto, testifique, foi o Senhor. Havendo espanto, testifique, foi Jesus, o Nazareno, que fez na minha vida. Deus faz, irmãos. Deus faz, Deus abre o que está fechado. O Senhor fecha aquilo que precisa fechar. O Senhor faz o que está vazando parar de vazar.
E o Senhor faz o que precisa encher, encher. Irmãos, eu não sei onde o Senhor vai entrar, mas as águas vão começar a movimentar na tua vida e uma grande obra, por essa palavra, o Senhor fará no meio de nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.